comprador achar que isso é um item essencial. Eu encontrei, inclusive, textos na internet, no reclameaqui.com, de um proprietário de um Cruze reclamando dessa característica, que o carro não fica parado em drive na subida. Então, se essa característica for supérflua para o motorista, lembrando que o carro com câmbio manual, que não tem auxílio de partida em rampa, também nunca fez isso, então não é uma novidade, esse item não é eliminatório na decisão de compra. Então, de fato, o Cruze ele não fica parado em subida quando está engatado em drive. Ele pode ir para trás porque ele tem uma modificação no câmbio. Provavelmente a engenharia da General Motors brasileira fez uma troca de concepção de trabalho do câmbio para poder diminuir a manutenção, que prevê que não precisa trocar o óleo do câmbio, só que ele não se sustenta a posição na subida. No modelo americano que eu fui pesquisar, onde esse veículo tem origem, né, o Cruze, o que não quer dizer que ele usa a mesma caixa de câmbio do modelo brasileiro, tem uma orientação de troca do fluido de transmissão aos 156 mil quilômetros no modelo antigo e aos 72 mil quilômetros no modelo atual. Essa quilometragem quebrada de 156 mil, 72 mil, eu que traduzi para quilômetro, porque eles fazem o manual rolar em milhas, né? A engenharia americana, que é a projetista original do carro, que prevê essa manutenção. O veículo, então, quando ele vem para o Brasil, ele é adaptado para condições brasileiras, mas normalmente essa adaptação é para suspensão, por conta da nossa estrada, né, que tem um padrão mar da tranquilidade lunar de avaria, né, e no motor, que tem que rodar com 25% a 27% de etanol na gasolina. Quanto à temperatura de trabalho desses automóveis, a temperatura de trabalho que esse carro teria na Califórnia, Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Geórgia e a Flórida, que são estados do sul dos Estados Unidos, ela é muito semelhante à nossa. A instrução vale para o país inteiro, então não só para onde faz calor. Nos estados do norte dos Estados Unidos, onde faz frio, tem neve bem forte, Washington, Idaho, Montana, Dakota do Norte, Minnesota, Wisconsin, Michigan, New York, os pequenininhos, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine, faz frio pra caramba e a instrução é a mesma, né? Então, o Alasca que eu não achei nada, mas eu acho que deve ter uma instrução diferente por conta do frio forte. Então, a concessionária ela é obrigada a seguir a instrução da montadora local. Então, os americanos têm um jeito deles de fazer teste, tem o tipo de terreno de operação, e o Brasil aqui tem outra. A engenharia brasileira, então, por conta do tipo de clima, acaba discutindo o modo americano de como o carro deve ser usado, né? Só que, como eu comentei, não quer dizer que a caixa americana é a mesma caixa do carro brasileiro. E hoje, os sistemas eles estão bem complexos, que chega a dar medo para quem estuda o funcionamento a fundo. As normas de segurança, normas de poluição, de emissão de poluente, descarte de materiais, elas estão cada ano mais exigentes. Isso força os projetistas a fazer uma evolução constante no sistema automotivo para elas se enquadrarem nessas normas. E o futuro vai ser de veículo elétrico, que vai extirpar várias complexidades, não vai ter mais motor de combustão, não vai ter radiador, não vai ter transmissão, não vai ter embreagem, não vai ter escape, vai ficar tudo mais simples, tudo mais leve. E a troca dessa tecnologia, que é o veículo híbrido, né, ele, na verdade, só adicionaram um carro elétrico dentro de um carro de motor a combustão. A complexidade vai aumentar um pouco ainda pelo caso do híbrido. Os dois sistemas vão ter que conversar entre eles e somente quando os motores de combustão forem proibidos, até o híbrido vai deixar de ser usado, porque ele também é um motor de combustão. E quem não tiver afim de problema mesmo vai ter que andar a pé ou de bicicleta, e a gente está aberto a ter que receber esse tipo de desempenho, às vezes inadequado, querendo pagar por qualidade o tempo todo, tá? Eu sei de casos, por exemplo, marcas consagradas, carro com 18 mil quilômetros, uma peça eletrônica do motor que tu acha que deve durar uns 15 anos, acaba estragando, tem um custo de reparação de 24% do preço do carro na FIP, né? Isso é muito grande. Então, a escolha de qualidade é fundamental quando a gente quer pagar por ela, só que é normal que a gente fique insatisfeito quando não recebe, né? Então, eu acho que a gente nunca deve comprar carro só por designer ou só por valor baixo. A gente tem que ter uma atenção, opinião de quem está usando o veículo, isso é fundamental, né? Aí quando o pessoal me pergunta por que eu não vendo a minha Paraty, né? Porque não quebra, né? Um tratorzão, era um modo diferente de projetar carro antigamente, né? Os veículos brasileiros duravam 30 anos no mercado. Olha quanto tempo ficou o Opala, quanto tempo ficou o Corcel, né? Então, muita coisa muda com o avanço de capitalismo para poder fazer o mercado circular dinheiro, né? Exatamente. Bem, nós temos perguntas aqui chegando, Marcelo. O ouvinte está dizendo assim, deixa eu ver quem que está fazendo a pergunta, né? O Mauro está perguntando, Marcelo, com quantos quilômetros eu tenho que trocar a correia dentada de um HB20 1.6? Como eu comentei, a gente tem que ler o manual, tá? Eu vou dar uma informação genérica, então, que de repente nem representa a verdade.
Eu não tenho nem certeza se esse motor tem correia ou corrente. Então, se for corrente, não tem troca. Tem que avaliar isso aí. Se for correia, a troca está entre 40 e 50 mil quilômetros. Os veículos mais antigos da Fiat trocavam com 30 mil. Então tem que dar uma olhada no manual. Eu não sei, porque eu não conheço o manual do carro, né? Vai que é uma corrente que aciona o motor, aí não tem troca. Ela dura um tempo bem grande e ela é auxiliada pelo lubrificante do motor para poder fazer o trabalho dela. É porque já tem vários modelos que já usam a corrente, né? Ao invés da correia, né? Sim, existe a corrente que trabalha com lubrificação do motor. Ela tem a vida útil igual a do motor. A desvantagem dela é que ela faz um pouco mais de barulho, né? Só que não tem desregulagem, enquanto a correia, se quebrar um dente, né, ela acaba ultrapassando o nível de trabalho que ela está apoiada na roda dentada do motor e acaba tirando o motor do ponto mecânico. Bem, eu creio que aqui a pergunta ela serve também para outras marcas, mas o ouvinte está perguntando aqui, e sobre o Ford Focus automático, qual a quilometragem para trocar o óleo da caixa de câmbio? É o que está perguntando o Edir. Como eu comentei, temos que ler o manual, né? Eu também não sei qual é o valor que a Ford especifica, de repente é outra montadora que não exige troca, tá? Mas caixa de câmbio automático, a casa de troca está ali entre 50 e 80 mil. É um óleo que sofre bastante por conta do acionamento dele com temperatura um pouco mais elevada, então o padrão de desgaste térmico é bem grande. Lembrando que existe câmbio automático e câmbio automatizado na Ford, né? O Power Shift é um automatizado, a instrução é outra daí. Tá? O Power Shift é um câmbio normal com embreagem de duplo acionamento, que então é um solenoide como se fosse um robô que pisasse na embreagem para o motorista. O prazo de troca deve ser muito próximo ao prazo de troca de uma caixa manual comum. O ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, na Vanusa, dizendo assim, eu tenho um Fiesta, gostaria de saber se compensa usar álcool a R$13 o litro ou gasolina a R$4. O ideal é fazer um estudo que o motorista pode realizar no carro, ele mesmo, tá? Abastecendo um tanque de álcool, vendo quantos quilômetros o carro é capaz de rodar e fazer uma análise matemática em relação ao preço que ele está pagando por esse tanque cheio. Aí o proprietário vai ficar com a informação a respeito de quantos reais custa rodar 1 quilômetro com o carro. Aí a gente vai conseguir descobrir com esse número se o carro gosta mais de álcool ou gosta mais de gasolina. Normalmente os carros da Ford, eu tenho visto, eles gostam um pouco mais de gasolina. Foi o que eu percebi. Já alguns motores da PSA, né, da Citroën, da Peugeot, gostam de rodar um pouco mais com álcool. Mas vai também, às vezes, do lugar que a gente mora. Se tu tá, por exemplo, num ambiente bem frio, como a gente está tendo algumas semanas aí aqui em Beltrão, trabalhar com motor a álcool, o motor vai trabalhar um tempo mais afogado. Então o consumo acaba sendo maior e o custo vai ser inferior do ponto de vista atraência, que a coisa toda vai ter para poder definir se tu vai rodar com álcool ou com gasolina. Eu fiz testes num K Flex, no verão estava valendo mais a pena rodar a álcool com ele, e agora no inverno trocou para gasolina. Então o carro trabalha mais afogado, consome mais volume de combustível e aí acaba não valendo a pena o álcool. Deve dar uma diferença de quase 5 centavos o quilômetro atualmente. Então, no verão vou voltar para o álcool, mas agora no inverno está sendo melhor rodar com a gasolina. 8h38, mais uma pergunta. A Eliane está questionando aqui, Marcelo. Eu comprei um HB20 1.6 automático novo, mas ele gasta muito combustível, em média 6,5 km por litro na cidade. Será que é normal isso, Marcelo? Já fui falar com o vendedor na agência, onde comprei o carro, e ele disse que é assim mesmo. Às vezes o percurso que a pessoa está usando para utilizar o veículo, ele é muito curto. E daí o motor não tem tempo de esquentar o suficiente e ele trabalha o tempo todo afogado. Então é um problema que eu sofro também. Eu moro a 1,5 km do Senai e o meu carro mal esquenta indo para o trabalho. Então ele está sempre trabalhando em temperatura baixa e por consequência tem que acelerar mais, usar o afogador puxado mais tempo, isso vai elevar o consumo. Eu no meu carro não consigo passar no percurso entre o Senai de 7 km por litro. Então é normal se a pessoa tem um percurso curto. Tem aqui a pergunta do Simval Lemes, ele diz assim, bom dia, gostaria que perguntasse para o Marcelo sobre a troca de óleo do caixa automático do Honda Civic. Como é que ficaria aí, Marcelo? Você teria informação? Eu posso ir atrás também dessa informação da Honda, tá? A gente tem manual disponível na internet, mas como eu comentei alguns minutos atrás, a média de troca de caixa automática, havendo troca, é entre 50 e 80 mil quilômetros. E esse intervalo pode até diminuir se tu tem um nível de exigência do
do carro maior. Se tu carrega muito peso, se tu puxa reboque, se tu puxa trailer, se tu tem bagageiro no teto e usa ele com constância na estrada, isso aumenta o arrasto aerodinâmico do veículo e faz o motor trabalhar com mais vontade, e isso desgasta o lubrificante da caixa de câmbio. O Vinícius está perguntando aqui, eu tenho um fluência automático, tem que trocar o óleo de câmbio com quantos quilômetros, Marcelo? Tô vendo que deu ibope isso aí, né? Então, eu acho assim, ó, eu vou anotar todos esses veículos que tem pergunta e vou pesquisar no manual durante a semana para ver se tem que fazer a troca, que é a resposta padrão. Entre 50 e 80 mil quilômetros fazer a troca desse fluido, sempre que a orientadora tiver essa instrução em manual. Muito bem, a Ana está perguntando aqui, Marcelo, ela faz uma pergunta um pouco mais longa, ela diz assim, Marcelo, o assunto alta quilometragem vem sempre à tona em qualquer rodinha de conversa sobre carros ou na compra de um carro usado. Embora os carros tenham evoluído significativamente nos últimos 40 anos, a alta quilometragem de um carro, simbolizado pelo número 100 mil quilômetros, ainda representa um valor carregado de simbolismo, quase que um mau agouro. Eu tenho um Focus câmbio manual 2012, ele está com 97 mil quilômetros quadrados, único proprietário, todos os anos faço as trocas de óleo, filtro, conforme o manual, orientação manual do veículo. Ainda tenho cuidado com a troca de pneus e calibragem. Confesso que eu mesmo, embora em teoria isenta de qualquer preconceito de rodar com veículo de alta quilometragem, me vejo olhando para o odômetro e me perguntando, estou fazendo certo com o meu veículo? É fato ou preconceito em relação à alta quilometragem de veículos, Marcelo? É as duas coisas. 100 mil quilômetros rodados exclusivamente na cidade é uma coisa pesada, tá? Agora, 100 mil puro de estrada é um carro muito bom. É um carro que sofreu pouco, é um carro que está com temperatura de trabalho constante, o motor gosta de trabalhar com temperatura elevada, né? Temperatura padrão de trabalho. Então, é um carro que tem um nível de desgaste bem baixo. Então, não tem como dizer para ti, sem saber qual é o perfil de uso, se é uma coisa boa ou se não é. Eu não compraria um carro de 100 mil quilômetros na cidade, mas eu compraria um carro de 100 mil quilômetros de estrada. Isso é uma certeza de estar levando um bom carro para casa. Ou seja, então um carro de viajante não é um mau negócio comprar. É um ótimo carro. Carro que roda muito, né? Repara abaixo, caminhões têm às vezes intervalo de retífica de motor de 2 milhões de quilômetros. Porque o motorista liga de manhã, desliga ao meio-dia para almoçar, liga uma hora depois, roda até a noite. Quer dizer, o motor dá 2 acionamentos por dia, a temperatura do motor é constante o dia inteiro. Um motorzão daqueles 6 cilindros, né? Um bloco de 300, 400 quilos quase, ele perde muito pouco calor enquanto está desligado. O motor fica com temperatura constante praticamente o dia todo. Isso reduz absurdamente o desgaste do motor. Se a gente pegar aí alguns recordes de quilometragem de veículos normais, vocês vão ver que todos os motoristas que chegam a 1 milhão de quilômetros, como aconteceu com o Verona, de um morador lá de São Paulo, o proprietário de um motor AP num Passat, que era taxista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo também, motor o dia inteiro trabalhando com 3 motoristas, o carro rodava 24 horas por dia praticamente, só parava para abastecer e fazer manutenção. O carro que chega a 1 milhão de quilômetros, por quê? O motor não desliga. O segredo é deixar o motor com a temperatura constante. Agora são 8 horas e 42 minutos, o ouvinte está perguntando aqui, tem um Audi, a pergunta é do Peter, eu tenho um Audi A3 2.0 Turbo Sportback 2008, quando eu faço uma rotatória, o pneu direito raspa na lata pelo lado de dentro, lembrando que ele é original, nunca foi rebaixado ou alterada a suspensão. O que pode ser isso, Marcelo? De certeza que esse pneu não teve a largura elevada, isso é muito estranho, tá? Porque não pode acontecer. Há perigo, inclusive, de, além de entortar a borda do paralama, acabar rasgando o pneu, se a suspensão trabalhar. Eu desacredito que haja algum tipo de problema na suspensão que colocou a roda um pouco mais para fora do paralama. Mas eu sugiro que tu vá no Auto Center e dê uma olhada nisso aí, porque vai que é, né? A gente está aqui destacando que não é, mas vai que é. Alguma coisa que começou a soltar. Tu pode fazer essa análise melhor do que a gente aqui, né? Há quanto tempo tá fazendo isso? Se quando tu comprou, não sei se é novo, se é usado, né? Tu tirou da concessionária, ele já fazia isso ou não, mas é uma coisa estranha. Normalmente esses veículos que têm perfil esportivo, ele tem um pneu que foi projetado para poder rodar no limite de trabalho dele. Então, se fizer qualquer alteração na largura, é capaz de ter esse efeito mesmo. São 8 horas e 44 minutos, o André, lá de Nova Esperança do Sudoeste, está fazendo a pergunta. Eu tenho uma Kangoo, né? Exatamente, uma Kangoo da Renault, em 6 meses já empenou 3 jogos de disco de freio. O que acontece, Marcelo? E disco original.
isso é estranho, né? Normalmente o disco de freio empena porque ele trabalha com temperatura diferente entre lados. Então, um disco bem fino que passou por um sistema de manutenção que faz o faceamento para ele ficar liso outra vez, ele começa a ter espessura diminuída, aí o motorista está fazendo o uso do freio, o sistema aquece, de repente ele passa numa poça de água, molha somente um lado do disco, ele fica empenado. Aí a gente acaba percebendo que o pedal fica tremendo quando usa o freio. Empenamento é culpa de espessura inadequada. Se o disco é original, acho pouco provável que isso aconteça, muito estranho. Se há uma certeza que o disco é original, simplesmente não tem o que estragar, não entendo como pode haver o empenamento, né? Então, melhor o senhor de repente dar uma pesquisada na marca do disco, se ela é de fato original, né? Alguém de repente está vendendo, dizendo que é original, mas não é. Nós temos mais uma pergunta aqui chegando. Bom dia, eu abastecia no álcool, fazia em média 5,5 km por litro. Aí na gasolina dá em média 7. No computador de bordo, num K Sedan, é o que diz o Leandro. Essa diferença aí é a diferença normal? Ou... É uma diferença normal. Mas lembrando também que nem sempre o computador de bordo marca um valor certinho que o nosso dado realizado através de cálculo pode fazer, tá? Eu fiz em 2 dias seguidos 2 viagens para Capanema com 2 Ks, os 2 carros diferentes, né? O mesmo modelo, mas carro diferente. Eu dirigi da mesma maneira para tentar chegar num consumo bem baixo, tá? No primeiro dia, alguém de repente vai achar que é estranho esse número, mas é verdade, eu tenho foto para provar. Eu fiz 16,1 km com 1 litro de álcool de Beltrão para Capanema anteontem. E ontem eu fiz 15,7, tá? Eu até fiz esse tipo de condução no carro para poder ter o dado de quanto é que o carro chega no álcool, numa pista um padrão de qualidade de topografia, né? Bati foto do computador de bordo, a diferença dos 2 mostradores provavelmente é o algoritmo de cálculo com uma constante que não estava regulada entre os carros. Eu fui fazer a instrução de um curso de direção defensiva para a Prefeitura de Capanema, até mandar um abraço para meus alunos lá que disseram que iam ouvir o programa hoje de manhã, na audiência lá em Capanema, e eu usei a foto inclusive para mostrar para os alunos, né, quando a gente toma cuidado com a condução do carro, a gente nem precisa reclamar tanto de valor de preço de gasolina, porque quem faz o consumo do carro é o motorista. A gente não pode reclamar que subiu 3 centavos, 10 centavos no preço da gasolina, aí bota as rodas na estrada e empurra 120, 140 por hora. E aí não tem por que reclamar, né? Teu carro vai consumir mais. Você fez essa quilometragem a 80 por hora? 80, 90 por hora. O carro, ele anda muito bem no consumo de combustível com 3 cilindros. Eu ia nessa velocidade de 80, 90 na ida, aí na volta, eu estava voltando tarde, quase meia-noite, aí andei no limite da via, né, entre 100 e 110, né, eu fiz na volta 12,2 anteontem e 11,5 ontem, com carros diferentes, né. Então, 11,5 com 1 litro num carro 110 por hora, eu acho um valor muito bom pro álcool. Tá certo. O Cleito está perguntando, bom dia, eu tenho um Gol motor 1.0 e está gastando muito e às vezes falha, Marcelo, o que pode ser isso? Motor que consome muito, normalmente, por conta da idade, é falta de manutenção. Então, a gente tem que cuidar do sistema elétrico, às vezes, avarias que estão pintando na área da mecânica, com formação de depósito em sede de válvula, isso não permite que as válvulas fechem direito, é o que os antigos chamavam de sopro no coração, alguém que já deve ter ouvido falar, né? Então, a válvula não fecha direito, o motor fica trabalhando com contrafluxo, isso diminui a potência, diminui o torque e acaba fazendo com que a gente acelere mais para compensar essa falta de eficiência, o motor vai consumir mais combustível. Então, sugiro que se leve o carro para uma revisão completa envolvendo eletricidade, eletrônica e mecânica. O nosso ouvinte aqui, o Anderson, né? O Anderson está dizendo o seguinte, Marcelo, tem um Gol bola e geralmente ele dá problema na peça da bomba d'água. É normal isso? Nunca ouvi falar. Então, provavelmente, se é normal que dê esse problema, eu acho que, de repente, pode ser normal também que esse proprietário está colocando uma peça paralela. Vai atrás de uma peça original, que aí a Volkswagen projetou para que ela haja em conjunto com o motor, para evitar a manutenção que seja muito expressiva, com uma periodicidade tão elevada, né? Peça original é o canal para se livrar de problema, tá? Peça paralela, tu tá pagando barato porque tu tá levando uma qualidade menor para casa. O nosso ouvinte aqui está parabenizando o Marcelo pela participação, André participando e agradecendo. O Sandro Ferreira diz assim, eu sou perito automotivo da IBPA, Instituto Brasileiro de Perícia Automotiva de Beltrão, e tenho encontrado muitos casos de odômetros baixados até mais de 100 mil quilômetros.
Que loucura. Fica um alerta aí a todos que vão adquirir seus veículos. Agora, como é um leigo, Marcelo, que vai comprar um carro, como é que vai perceber, por exemplo, que foi mexer na quilometragem? Ó, pneus, jogo de pneu dura 40 mil quilômetros em média. Então, se tu compra um carro de 60 mil quilômetros que está com pneu gasto, isso é estranho, né? Quer dizer que o pneu foi trocado. Sim. Observe também a pontinha do pedal de freio. A gente sempre trabalha com o pé no uso do freio, meio esfregando ali. Então, um carro que tem menos de 70 mil quilômetros não pode ter uma marca na ponta do pedal de freio. A embreagem também, às vezes, denuncia. Verifique o pomo onde a gente coloca a mão na alavanca de transmissão. Também é um local que costuma ter desgaste quando o carro tem uma quilometragem um pouco mais avançada, mais de 50, 70 mil quilômetros. Outro local que costuma mostrar desgaste é o volante. Às vezes, a acidez do suor da mão das pessoas provoca um desgaste da parte posterior do volante e a gente não vai encontrar isso num carro com menos de 50 mil quilômetros. Procure também saber qual era o perfil de uso do carro, se é um perfil de estrada, se é um perfil de cidade. Se é um perfil de estrada, é comum que a gente encontre marca de pedrada fraca sobre o capô do veículo. Então, um carro com 30 mil tem um perfil, um carro com 70 mil tem outro perfil, tá? Mas não quer dizer muita coisa, por exemplo, a idade do carro e a quilometragem. Eu vendi o meu C4 com 6 anos e tinha 34 mil quilômetros, um carro que estava cheirando a novo ainda, porque eu só usava o carro para viajar, né? Mas como eu comentei ainda há pouco, 34 mil na cidade é uma coisa, 34 mil na estrada é uma outra coisa. Então, é bom que a gente tenha um perfil de uso do carro pelo dono anterior, por isso que é bom a gente entrar em contato com o dono, conversar com ele, para ver se ele acaba contando a verdade sem querer, né? A gente pega fazendo uma pesquisa legal. O Douglas está perguntando aqui, bom dia, meu carro é um Golf, o pedal treme quando eu freio e está numa velocidade um pouco mais alta. O que pode ser isso, Marcelo? É disco empenado, é o problema da Kangoo de ainda há pouco. De certeza é disco empenado. O disco ele fica girando com o perfil transversal dele excêntrico. Então toda vez que aquela excentricidade empurra a pastilha para trás, ela vai criar uma pressão hidráulica que vai empurrar o pedal para cima. E tu sente isso no pé. Não é um risco, tá? Não é um problema mecânico que de repente vai ficar sem freio, só é desconfortável e causa uma estranheza no funcionamento, né? O Leonir está perguntando aqui, o Voyage faz quantos quilômetros por litro andando a 90 por hora? O Voyage tem que saber o ano, né? Pegar um Voyage LS com motor MD-270 da década de 80 é um motor que vai fazer no álcool uns 9 com litro. Eu gosto de pegar um veículo, o último tipo de Voyage aí no álcool, a 80 por hora, se for um motor 1.0, velocidade constante faz mais de 16 km, velocidade constante, autonomia, consumo constante, mais de 16 km com litro de álcool em piso plano a 80 por hora. De repente te dá uma média de consumo aí de uns 14, 15 na estrada com álcool. A rádio tem um Voyage, a gente usa sempre gasolina nas nossas viagens de transmissão esportiva e vamos em 3 geralmente, então não são 3 pessoas leves, são um peso considerável. É um CPF assim de carga. Exatamente. E ele faz média 15 quilômetros. É uma média muito boa. Média 15. E ainda tem a bagagem de vocês. Tem né? a bagagem, ele vai pesado. Não é um carro que anda com um pouco peso, né? Porque são 3 adultos razoavelmente pesados e ainda o equipamento esportivo. E a gente faz média 15. E na estrada, o segredo é aceleração constante, não mudar a carga do motor. Lembra a segunda lei de Newton diz que força igual a massa vezes aceleração. Se a aceleração é 0 porque a velocidade é constante, o motor não vai fazer força. Ele só vai tirar o ar da frente para passar e esse é o combustível que ele gasta. Velocidade constante, quem tiver cruise control, piloto automático no carro, usa e abusa disso aí, porque vai ver um reflexo no consumo de combustível de primeira viagem. O ouvinte está perguntando aqui, o Carlos Eduardo está dizendo o seguinte, eu tenho um Corsa Wagon 1.0, 16 válvulas argentino. Sempre ouvi falar mal desse carro, mas eu tenho ela já faz 5 anos quase e nunca me incomodei. Será que quem reclama é porque não cuida? Com certeza, né? Vai muito do piloto em manter o equipamento funcionando direitinho. Se tu trata o carro com carinho, ele vai te responder com uma manutenção bem pouco expressiva. Então, combustível de qualidade, óleo original, ou de marca superior, ou de API e configurações de viscosidade adequadas para a temperatura de trabalho, pneus de qualidade, peças de reposição originais, tá? Tudo isso vai acabar refletindo na vida útil de utilização do veículo. Eu tenho um carro antigo, tenho um carro com 30 anos de idade, está virando 290 mil quilômetros, 287.900 para ser mais exato, e eu tenho uma manutenção bem baixa com ela, e olha que o uso é pesado, tá?
porque eu uso ela sempre gelada, como eu comentei ainda há pouco. Eu só ando frio com o meu carro por conta do percurso que eu acabo desempenhando. E botando peças de qualidade, a gente estende a vida útil dele de uma maneira bem expressiva. Bem, agora são 8h54. Eu queria falar um pouco também sobre a chegada do homem à Lua, que está completando 50 anos, né, Marcelo? Isso, agora no sábado vai fazer 20 anos que o homem chegou à Lua. O Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e o Michael Collins tiveram lá por... 50 anos, né? 50 anos do homem na Lua. Eles decolaram no dia 16 de julho e alunizaram no dia 20, né, que vai ser no sábado agora. E a América, que já era conhecida por chineses e vikings há 1000 anos antes de os europeus chegarem lá, né? O Brasil, que já era conhecido pelos índios antes do Cabral chegar, isso aí de fato é uma invasão. Agora nós de fato descobrimos a Lua mesmo há 50 anos atrás. E a saída da Lua aí nos fez avançar em tecnologia doméstica, né? Hoje a gente tem subprodutos como calculadora, chip, linguagem digital de programação, comida pré-preparada, suco em pó, célula combustível, energia solar fotovoltaica, tudo coisa que derivou da viagem do homem à Lua há 50 anos atrás, e isso está avançando na nossa tecnologia. Hoje a gente está já prevendo aí uma ida do homem para Marte, que vai avançar novamente a tecnologia. E paralelo a esse esquema aí do homem na Lua fazendo aniversário final de semana, a gente tem programação na TV a cabo, aí, TV por assinatura, que deve ter bastante programas a respeito da chegada do homem na Lua. Então quem gosta desse tipo de assunto, foguete, corrida espacial, fica ligado final de semana na TV por assinatura. No NetGeo vai ter programas bons, que eu já sei, né, que vai ter uma densidade bem farta. E quero comentar rapidinho, Baggio, de repente até tu vai querer falar mais, né, junto a esse esquema de homem à Lua. Eu acabei esbarrando numa notícia aí meio engraçada, que está rolando nos Estados Unidos. O pessoal pelo Facebook está convocando uma invasão na Área 51 no dia 20 de setembro. Então tem um streamer de jogos pela internet que está botando na cabeça aí de quase 2 milhões de seguidores, que eles devem no dia 20 de setembro invadir a Área 51 no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e parece que a Força Aérea Americana disse que vai ter retaliação. Marcelo, para quem não sabe, o que é essa Área 51? A Área 51 é uma base que os americanos usam para poder desenvolver tecnologia nova militar, principalmente na área aérea. Então lá que foi desenvolvido o avião de espionagem U-2, que voou na década de 60. Inclusive um avião desse caiu e foi capturado pelos soviéticos no dia que o vocalista do U-2 nasceu, o Bono. E é por isso que ele deu o nome para a banda de U-2, por conta do avião. Também foi desenvolvido nessa base o SR-71 Blackbird, que é o avião mais rápido que existe. Ele voou até a década de 90 quase 3.800 km por hora de velocidade máxima operacional. Também foi desenvolvido o caça F-117A, que foi o primeiro caça que se destacou a tecnologia stealth, que é aquela que não é verificável pelo radar, né? Entre outros, né? O bombardeiro B-1 americano também, que é um caça de ataque que custa mais de $1 bilhão a unidade. Então, quem tem novidade para voar pela Força Aérea, decola pela Área 51. E rola uma conversa que em 1947, os americanos capturaram extraterrestres que caíram na cidade de Roswell, nos Estados Unidos, e a nave sofreu engenharia reversa na Área 51, e que até hoje tem alienígena que está preso lá em custódia pelos americanos. E aí o pessoal lá da internet dos Estados Unidos está convocando o povo que segue ele no streaming para ir lá libertar o ET, que o ET está preso lá desde a década de 40, e isso não é certo, coitado do ET. Né? Então, os caras vão invadir o deserto e vai dar uma festa aí. Acho que o xerife da cidade vai ter um trabalho bem grande. Que loucura. Marcelo, muito obrigado e até a sua próxima participação. Obrigado, até mais. É impressionante essas notícias aí, né? Agora são 8h58. O Marcelo retorna então aqui a 15 dias, a cada 15 dias o Marcelo participa aqui da programação da Onda. Algumas perguntas, infelizmente, não foi possível responder, porque são muitas perguntas e a gente tem que limitar o tempo aqui.